Eita, terceiro ano! Tava morrendo de saudade de vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, tenham aproveitado aí. Teve um feriadão, mas também teve algumas atividades, né? Todas as disciplinas aí, as verificações de aprendizagem, né? Para ver o que é que vocês conseguiram construir, né? Nesse tempo em que nossas aulas presenciais foram, infelizmente, suspensas, mas se Deus quiser, iremos retomar em breve. Ok, gente? Ó, hoje iremos iniciar aí nossa aula de matemática trazendo um novo conteúdo, que é o cálculo mental. Quando a gente fala cálculo mental, você automaticamente já imagina que vai mexer com número, né? Onde tem cálculo, tem número. Então, coloquem aí no livrinho de vocês, tá? Deixa eu pegar meu livrinho aqui, que eu também, quando eu exijo que vocês peguem o livrinho de vocês, é porque eu também faço uso do meu livrinho, tá bom, gente? Então, cálculo mental, fica aí na página 4, tá bom? Coloquem aí na página 54 e acompanhem comigo, tá bom? Porque nem sempre as coisas que eu levanto aqui na aula, eu levanto também na telinha, ou seja, eu falo, né, na telinha. E tem algumas observações também que o livro traz que eu não faço, tá bom? Então é sempre bom a gente estar de posse do livro, bem pertinho do livrinho aí, para conferir tudo direitinho. Se faltar, você tá com o seu livrinho aqui, aí vai saber responder tranquilamente, tá bom? Então, vamos ver aí, em breve definição do que vem a ser o cálculo mental, né? Então, ele diz o seguinte: há situações em que precisamos efetuar cálculos de forma rápida, tá bom? Para isso, podemos desenvolver habilidades que nos permitem fazer cálculos simples sem precisar seguir algum algoritmo. Quando a gente fala de algoritmo, gente, a gente quer dizer toda aquela estrutura que a gente prepara, tá? Parcela, outra parcela, no caso das adições, né? Minuendo, subtraindo, tudo organizado, tudo respeitando as ordens, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, unidade de milhar, quando for o caso, enfim. Quando nós fazemos o cálculo mental, significa que eu não vou precisar necessariamente organizar esses números, esses valores no caderno, isso mesmo, ou no livro, ou em algum espaço, para poder organizar cada um na sua ordem correta, enfim. O cálculo mental ele vai exigir apenas da minha mente, eu vou fazer tudo aqui, vai ficar tudo gravadinho, tudo organizado apenas na minha mente. Já imaginou que coisa maravilhosa que seria a professora passar determinados valores e vocês responderem automaticamente, darem o resultado automaticamente, porque vocês fizeram tudo aqui dentro. Quando, como eu falo, 2 mais 2, todo mundo automaticamente responde 4. Quando eu pergunto 3 mais 3, todo mundo fala automaticamente 6. 10 mais 10, todo mundo responde automaticamente 20, né? Por que será? Já parou para pensar? Por que será que isso acontece, que a gente consegue dar esse resultado tão rápido? Será que é porque a gente decorou? Ou por que será que existe de eu fazer um cálculo de uma forma mais rápida, né? Sem precisar escrever? Sim, é justamente por isso mesmo, gente. Ao longo da nossa vida, nós vamos desenvolvendo habilidades, ok? Particulares, tá? Algumas pessoas conseguem fazer cálculos de uma determinada forma, chegar a um determinado resultado, enquanto outras fazem de uma maneira diferente e chegam ao mesmo resultado, ou seja, nós temos nossa forma particular de desenvolver essas habilidades, ok? Não esqueçam disso. Então, de forma resumida, tá? A tia Jaela deu uma definição do que é cálculo mental. Cálculo mental é a capacidade de estimar resultados, de pensar em resultados ou ainda rapidez na execução de cálculos, ou seja,
Eu dou aquela resposta bem rápida, né? Como muitos alunos meus gostavam de fazer nas aulas de matemática. Sempre quando eu perguntava quanto é isso, tal, sempre tinha um que era rápido, no instante ele fazia o cálculo, ou seja, ele usava justamente a capacidade aí de imaginar. Ele tinha mais ou menos uma estima, ele tinha mais ou menos uma ideia de quanto seria aquele resultado, porque ele fez nada mais nada menos que um cálculo mental, ok? Aí é o que eu já falei para vocês, tá? A forma como a gente desenvolve essa habilidade de calcular mentalmente sem precisar ir para o papel ou para uma calculadora ou para um celular e fazer o cálculo lá. A capacidade varia, tá? De uma pessoa para outra pessoa. Cada pessoa ela desenvolve uma maneira, tá? De efetuar os seus cálculos mentalmente, tá bom, gente? E aí vem a ideia do livro. O livro, na verdade, ele traz algumas dicas de como realizar esse cálculo mental. Acompanhe aí, tá? Fique atento à quantidade de zero que os números têm. Essa é uma das primeiras a gente realizar um cálculo mental. Quando você vê um numeral que ele tenha, que ele possua muitos zeros, ou pelo menos 2 zeros, tá? E o próximo numeral também apresentar zeros, as próximas parcelas, né? Porque a gente sabe que numa soma ela pode apresentar várias parcelas. Então, quando a gente dispor de duas quantidades, mas sempre observar se aqueles numerais eles possuem zeros, porque a primeira dica vem daí. O que é que a gente vai fazer? Desconsiderar a mesma quantidade de zero possível, ou seja, eu tenho aí como exemplo o numeral 1000 e em seguida eu tenho o numeral 2200. Percebam que no numeral 1000 eu tenho 3 zeros e no numeral 2200 eu tenho apenas 2 zeros. Quando ele diz que eu vou ter que desconsiderar a mesma quantidade de zeros, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que riscar, por exemplo, 2 zeros do numeral 1000 e 2 zeros do numeral 2200, né? Que a gente viu que o 1000 ele tem 3 zeros, só que o 2200 só tem 2, então eu vou ter que considerar aí desconsiderar, melhor dizendo, a mesma quantidade. Desconsiderar é riscar. Vou riscar 2 zeros do 1000 e vou riscar do 2200, ok? Olha como ele fala, ele explica bem direitinho e ainda mostra aí, tanto na telinha como no livro de vocês, eu trouxe a imagem, tá? Essa desconsideração que ele fala é riscar, é desconsiderar, tá bom? Então, olha como ele fala. Se um número tem 2 zeros no fim e o outro tem 3, eu vou desconsiderar 2 de cada um dos números, que foi o que eu acabei de falar, né? O 1000 ele tem 3 e o 2200 tem apenas 2. Então, como eu não posso fazer 3 e 3, desconsiderar 3 zeros e 3 zeros, eu vou desconsiderar apenas 2, que é o que tem aí de possível. E aí, o que é que eu vou fazer depois? Eu vou acrescentar ao total a quantidade de zeros que você desconsiderou, ou seja, quando eu faço aí o cálculo, né, do 10, que foi o que sobrou, já que eu desconsiderei 2 zeros, e do 22, que eu também desconsiderei os 2 zeros, eu vou ficar com 32. E o que é que eu vou acrescentar? Justamente os 2 zeros que eu desconsiderei de cada um dos números. E aí eu tenho como resultado 3.200, ok? A mesma coisa eu posso fazer com a subtração. Percebam aí o exemplo da subtração. Eu tenho 132 mil menos 121 mil. Percebam que esses dois números, esses dois valores, eles apresentam zero na mesma quantidade. Vai ficar muito mais fácil. Eu vou desconsiderar 3 zeros do primeiro numeral, que é o 132 mil, e vou desconsiderar 3 do numeral, que é 121 mil, chegando ao resultado de quê? Vou somar esse 13 aqui, né? Esse 132, posso somar o 132 e posso somar aí, ou melhor, subtrair, né? Posso subtrair o 132 e subtrair o 121, que vai dar 110. Aí eu vou acrescentar apenas
os 2 zeros. Nesse caso, 3, né? Porque foi o que eu desconsiderei. Então, vou fazer o cálculo apenas com 12, ok? E vou acrescentar os 3 zeros, que foi a quantidade de zeros que eu desconsiderei. Isso é uma das maneiras de a gente fazer o cálculo mental, tá bom, gente? Percebam que quando eu estava explicando, eu falei que eu ia somar apenas... Eu ia subtrair apenas o 132 e o 121, porque eu já pensei numa outra maneira. Percebam que isso varia de pessoa para pessoa, de cabeça para cabeça. Eu já imaginei uma outra forma de fazer esse cálculo mental. Enquanto ele apresenta aqui a forma de subtrair os números, né? Ele subtraiu aí o 132 mil menos o 121 mil, que deu 132, e acrescentou os 3 zeros. Eu já pensei numa outra maneira de resolução. Eu já pensei em considerar um zero e desconsiderar apenas 2. Mas isso, como eu já falei no início, varia de pessoa para pessoa. Cada pessoa tem a sua forma de desenvolver o cálculo mental. Tá bom, gente? Ó, soma ou subtração por aproximação. Isso tá na página 55 de vocês. Já é um outro conteúdo, é uma outra forma de fazer o cálculo mental. É uma soma, uma subtração por aproximação, ou seja, um estima menos quanto é que vai dar. Eu sei, calculando assim, eu já sei mais ou menos quanto é que vai dar. Isso é o que a gente chama de por aproximação. Eu não vou dar o resultado exato, eu vou me aproximar daquele resultado, ok? Na forma de cálculo mental também. Olha o que ele diz aí. Existem operações que nos permitem cálculos erro de digitação, por aproximação. Podemos iniciar o cálculo efetuando os números maiores ou arredondando números para mais ou para menos. Quando ele fala arredondar, gente, se eu tenho um número ímpar, eu transformo ele no número par. Por exemplo, eu tenho 89, eu quero arredondar o numeral 89, eu vou colocar mais um. Vou transformar ele no número par, vai ficar 90, que foi justamente o exemplo que ele trouxe. 9 mais 109. Vamos arredondar o número no número par positivo? Vamos lá. 90, né? Era 89, eu transformei em 90, né? Somei mais 1, 109, eu quero arredondar também, vou deixar ele um número par, eu somei mais um também, que deu 110. 109 para 110, 1 também. Depois que eu arredondei esses dois numerais, o número arredondado e o 110, chegando ao resultado de 200. Aí vem a observação, né? Para que a operação seja exata, devemos tirar o 1, com o que completamos o 89, e o 1 que a gente completou no 109. Percebam, eu agora faço a soma, 90 mais 110, que já foram os números arredondados, que deu 200. Chegando ao resultado de 200, agora eu vou retirar, vou fazer a subtração, vou retirar os 2. Por quê? Porque eu não acrescentei, eu não arredondei, então eu vou ter que tirar esse número que eu dei para que ele dê uma resposta exata, que é 198. Ok, gente? Cálculo mental não é nenhum bicho de 7 cabeças e não é uma regra, sabe por quê? Porque cada um tem a sua forma de desenvolver essas habilidades, tá bom? Cálculo mental nada mais é que uma forma mais rápida de se fazer um cálculo, sem precisar de outros recursos, como papel, caneta, calculadora, enfim. Ok? Na subtração, o mesmo exemplo que eu dei aqui na soma, eu vou aplicar na subtração. Subtração por aproximação. Eu tenho, por exemplo, o número 191 e o número 87. Claro, 191 é um número ímpar. Vamos arredondar? Vamos. Aí a gente vai tirar ao invés de somar. Ao invés de arredondar para mais, a gente vai arredondar para menos. Eu tenho 191, eu vou tirar 1 e vai ficar 190. Eu tenho 87, eu posso arredondar para mais. Eu posso deixar redondinho, que é o 90. Quanto é que dá? 190 menos 90, 100. O que é que a gente fez? Tiramos o número 1 de 191 e acrescentamos 3 no 87 para poder arredondar, tá bom? E para que a operação seja já exata, da mesma maneira que a gente fez na adição, o que eu tirei eu vou colocar, tá bom? E o que eu
ou melhor, o que eu tirei, eu vou acrescentar, tá bom? Aí, o que é que a gente fez? A gente tirou, né? Do 87, na verdade, a gente não tirou, a gente acrescentou mais 3, que deu 90. Então, agora, quando eu for dar uma resposta exata, eu vou ter que retirar novamente. Eu não acrescentei, no 87 eu não acrescentei mais 3, agora eu vou ter que retirar para poder dar um valor exato, tá bom? E no 91, que eu fiz o quê? Eu tirei, eu ver, tá bom? E aí eu vou ter o 191. Tudo que eu tiro, eu devolvo, tá bom? Percebam que no 191 eu tirei. Então depois eu vou ter que devolver. No 87 a mesma coisa. No 87 eu acrescentei 3. Então se eu acrescentei agora eu vou ter que retirar. Até porque é uma subtração, ok? Então é isso. Vou deixar para atividade de casa. O livro de matemática, página 53, tá bom? 53 é conclusão de um outro assunto que não concluímos, mas que servia como de revisão, né, antes das nossas atividades. Quem fez, ótimo. Quem ainda não fez, atualiza. No livro de matemática ainda vou deixar a página 55 e 56 assunto, tá bom? De soma por aproximação e subtração e também de cálculo mental. O livrinho de reforço, página 82, também é conclusão. E o livrinho de tabuada, que faz tempo que a gente não trabalha, o livrinho de tabuada, vamos atualizar ele, página 22 a 24. É obrigado a fazer tudo no mesmo dia, não, gente. A gente tem final de semana, hoje é quinta-feira. Pega o final de semana, vai organizando aos poucos. Principalmente, gente, o livrinho de tabuada. O livrinho de tabuada eu não vou pedir para corrigir agora. Eu vou pedir para correção apenas matemática e português. Então, vai atualizando aos poucos. O livrinho de reforço também vai ficar sempre de posse de vocês. Só apenas no final do ano que a gente vai estar pegando. Tá bom? Então, façam essas atividades da melhor maneira, dividindo aí o tempo, organizando o tempo de vocês, de acordo com a de cada um. Tá bom? Então, é isso para vocês, ó. Até a próxima aula. Tchau, tchau.